Há cerca de 25 anos, o destino levou uma mulher a ingressar no setor de oficina mecânica. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Sem que ela imaginasse o quanto essa área se tornaria parte de sua vida. Hoje, no podcast Entrevistas DPE, a gente conhece a história de Mara Passos, ela que é administradora, empreendedora, visionária. Eu sou Lana Francis e a gente começa essa conversa dando boas-vindas. Seja bem-vinda, Mara. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz por estar aqui e ajudar um pouquinho aí. Quando a gente fala em mecânica, a gente sempre lembra logo de homens, já vem aquela visão, aquele estereótipo de homens mexendo nos carros. Sim. Foi isso que você quis quebrar, essa visão? Foi, na verdade, quando eu entrei no mundo da oficina mecânica, eu me encantei pela parte da complexidade de execução de serviços, isso, aquilo, outro. E uma coisa foi levando a outra. Cada coisa que a gente iria conhecendo, a gente queria se aprofundar mais, né? No sentido, manutenção preventiva. Por que a manutenção preventiva? E aí a gente vai para a execução, para poder entender tanto o lado do cliente quanto o lado do profissional. Porque o profissional também tem suas dificuldades. Mais agora, hoje, né, que os carros estão vindo muito tecnológicos, né? Mudou muito, então, de quando você começou para agora. Bastante. E a gente tem que estar em constante reciclagem para não ficar para trás no mercado, para poder atender esse público que está vindo agora com carros 3 cilindros, com carros com correia banhada a óleo. A gente precisa estar informada, atualizada para passar uma informação correta. Quando foi que deu o estalo? Você falou assim, não, as mulheres precisam dessa atenção especial. Gente, é uma oficina dedicada às mulheres. As mulheres que possuem carro vão lá e recebem uma atenção especial. Um atendimento diferenciado. Eu costumo dizer que a nossa oficina não é mais uma oficina. A proposta veio justamente para trazer isso às mulheres dentro de uma oficina. Esse estalo deu bem no início da carreira, quando eu ainda era muito leiga e eu, como profissional, me comportava como cliente. Tipo assim, eu fazia muitas perguntas aos mecânicos: por que tá fazendo isso? Por que tá fazendo aquilo? Por que tá trocando uma correia dentada? Ou sei lá, itens de manutenção do veículo. E muitas das vezes o mecânico não tinha aquela paciência de me explicar. Foi aí que deu o estalo de dizer, não, eu vou aprender, eu vou fazer os cursos necessários e eu vou para a prática. Isso você trabalhava onde? Eu trabalhava Era uma loja de peças? Era o quê? Não, era uma oficina mecânica, onde eu era secretária. Eu comecei a minha história como secretária de uma oficina mecânica. Só que eu não fiquei só naquela parte de secretária atrás da mesa, recebendo cliente, montando orçamento. Eu ia para debaixo do Elevacar, eu iria aprender todo o serviço executado, até porque eu tenho que passar essa informação. Na verdade, eu era a ponte entre o mecânico e o cliente. E para mim ser a ponte, eu preciso entender. E nada melhor do que a prática, né? Então, você começa a verificar a dificuldade que ele tem para executar, ferramentas especiais, isso, aquilo, outro. E surgiu a oportunidade pela Toyota, foi a minha primeira contato com a oficina Toyota do Brasil, onde eu fui para dentro de uma oficina em Manaus e a gente vai mesmo para a prática, luva, chave, vamos melar as mãos, né? E aí foi só crescendo, mas eu sempre tive muito focada na parte administrativa e eu queria muito implantar esse atendimento diferenciado para as mulheres, esse acolhimento para as mulheres, que às vezes as mulheres, por algumas não entender, que hoje a mulher tá mega esperta, né? Procura mesmo. E ela sai lá tendo uma noção básica de mecânica. Por quê? O meu atendimento, ele começa debaixo do veículo, explicando para ela tudo que a gente vai fazer. Com segurança, com qualidade. E é isso que a gente quer entregar. Então, quando você era secretária, foi ali que você observou
ou me corrija se eu estiver errada, um certo tipo de diferenciação no atendimento quando uma mulher chegava com seu carro e um homem chegava com o carro? A conversa era diferente? Muito diferente. Você viu já alguma mulher sendo enganada e alguma peça que era para trocar e não foi trocada? Alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, eu vi muitas coisas erradas dentro da oficina. Até então, quando eu era funcionária, eu nunca tive aquela ambição de abrir uma oficina, até porque eu achava que não era possível, né? Só que as coisas foram acumulando, orçamento abusivos, manutenção errada, profissionais não qualificados, que eu sempre bati na tecla que não há um mal necessário. Se o profissional não quer se qualificar, ele não tem que estar naquela área. Então, eu era brigona, vamos dizer assim, eu era brigona dentro da empresa. Quem me conhece desde o início da minha trajetória, hoje é outra Mara. É uma Mara mais tranquila, mais calma, é mais profissional, entende os dois lados do profissional, mas por quê? Eu comecei a filtrar e trazer para mim um mecânico qualificado, que tivesse o mesmo pensamento que eu e quisesse abraçar essa ideia. Porque literalmente lá a voz feminina é a que predomina. Um exemplo claro, chega marido e mulher, o carro é da esposa, quem anda mais é a esposa, só que o homem ele já toma aquela frente porque ele sabe de tudo, né? Uhum. E eu já estive em situações que o homem chegar e falou, não, mulher não conserta meu carro, mulher não manobra o meu carro. E eu, com profissionalismo e com a experiência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu mostrei para ele que eu também sou capaz. E hoje ele é meu melhor cliente, né? Graças a Deus. Olha aí. Eu dirijo desde os 18. Quando eu tava quase completando os 19, eu adquiri o meu primeiro carro. E foi um carro velho. Muito velho. Ele já era velho, ele passou 9 anos comigo. Imagina, Mara. Eita. E eu lembro direitinho que meu pai olhou pra mim e disse: o teu primeiro carro vai ser um carro velho, pra você aprender a entender a mecânica de um carro, pra quando você tiver um carro novo, ninguém te passar a perna. Sim. E ele fez questão de me ajudar, né? Que ele me ajudou a comprar um carro velho. E boa, foi aí... teu pai foi esperto. Aí foi aí que eu fui criando também ali um pouquinho de experiência, porque eu sempre fui muito curiosa. Uhum. E eu sempre tive isso comigo. Mulher sozinha na oficina vai ser enganada. Então, eu sempre ficava do lado, perguntando: o que é isso? Por que tá trocando aquilo? Qual é o nome dessa peça? Aí, às vezes, eu nem sabia, mas o mecânico falava, isso, sim, muito bem. Uhum. Mas hoje em dia as mecânicas, a maioria, elas estão vendo que não dá mais para trabalhar como antigamente. Sim. Aquela mecânica onde não se passava nada, tentava se resolver o problema e muitas das vezes não resolvia. E hoje em dia não é, para mim, mecânica não é trocar peça. Para mim, mecânica é você identificar o problema e fazer uma manutenção correta, né? Não adianta... Trocador de peças é o que mais tem dentro de Boa Vista. Aliás, no Brasil, né? Que eu andei em alguns estados pesquisando o ramo de oficina mecânica, Manaus, Curitiba, né? E eu vi que é uma área muito a ser explorada. Então, hoje em dia, as oficinas, eu acho que elas estão começando a ter aquele olhar que, opa, eu não estou mais lidando com uma leiga, né? No assunto. Eu estou lidando com uma pessoa que quer entender a manutenção do carro, justamente para manter o carro sempre organizado. E muitas das vezes, aquele conhecimento básico te tira de um prego. O carro começou a falhar, engasgar, isso, aquilo, outro. Você sabe mais ou menos, quando você tem uma mecânica básica, você sabe mais ou menos sair do prego, né? Ou então não se desesperar, porque às vezes a gente já viu situações que a mulher se desespera, acha que está logo pegando fogo o carro e, na verdade,
estourou a tampa do reservatório do arrefecimento e ele sobe aquela fumaça louca, né? Se ela tiver um pouquinho só de conhecimento, ela não vai se desesperar, ela vai fazer ali o socorro com segurança e vai procurar um profissional, se caso ela não tiver tá aqui a oficina da Mara, né? Sim. Nossa, a gente percebe que, como você falou desde o início da nossa conversa, que você foi buscar conhecimento na área. Sim. Fala pra gente um pouquinho, faz um resumo aí das capacitações que você buscou, por onde você andou e o que mais te marcou nesse processo. Olha, eu acho um divisor de águas para mim foi quando o meu chefe resolveu abrir uma filial e é onde eu tive a oportunidade de estar só e encarar todos os problemas de uma oficina mecânica, desde a parte de administração, de captar clientes novos, montar uma equipe. E foi na montagem da equipe que eu vi a dificuldade. Tipo assim, não consegui contratar o mecânico, consegui um auxiliar, porque a empresa era nova e ainda estava em processo de crescimento. E eu fui para debaixo do carro. E então foi aí que me deu um estalo, porque quando você tem a teoria, é muito diferente da prática, né? Então, quando eu fui para debaixo do carro, que eu fui junto com o meu auxiliar, trabalhar no veículo, foi quando me deu o estalo de que, cara, eu dou para essas coisas, né? Então, é uma profissão linda, é uma profissão que você trabalha. Eu costumo dizer que nós, profissionais da área de oficina mecânica, somos que nem médicos. Nós trabalhamos com a vida do cliente. Se eu der uma manutenção errada, eu coloco a vida do meu cliente errado. Se eu passar uma orientação errada ou qualquer coisa, deixar de fazer vista grossas ou não enxergar o problema, eu posso colocar ele em vida, né? Como já houve casos aqui em Boa Vista de, às vezes, ou a oficina ou o próprio cliente querer economizar e colocar um terminal de direção menor. Ele tem um número de roscas, então eu não vou colocar um terminal menor porque ele vai pegar menos rosca. A probabilidade desse terminal sacar e você ficar sem direção é grande. Então, é aí que foi onde eu fui me apaixonando por isso. Eu digo, gente, a gente lidar com vidas. É um veículo que carrega vidas. Então, esse cuidado com o carro, da manutenção tanto preventiva como o zelo pelo carro. Eu digo que eu sou ciumenta com os carros dos meus clientes, né? Porque eu cuido demais. E graças a Deus, os que eu fidelizei, assim, entraram na mesma vibe. Então, oficina mecânica é sinônimo de gastar muito, né? Eu consigo provar para o meu cliente que a manutenção preventiva ele vai gastar bem menos do que ele imagina e ele vai ter um carro bem melhor. Aquele carro que não vive toda hora na oficina, todo mês é um probleminha. Então, a gente vai fazendo por planos e consegue trabalhar com aquele que quer fazer tudo para deixar o carro ok e consegue trabalhar com aquele cliente que tem um orçamento menor e diz, Mara, qual é a prioridade? Faz isso, isso, isso. Respira 2, 3 meses, volta para a oficina, vamos fazer isso, isso, isso. Em 1 ano eu consigo colocar o carro, aquele carro velhinho, que vive dando um problema, eu consigo colocar ele igual o carro novo. Isso tudo fruto das capacitações que você foi em busca. Você falou que foi em Manaus, foi em Curitiba, onde mais? Como é que foi esse processo? Manaus a gente fez alguns cursos pela Mitsubishi, né? Desde a manutenção preventiva corretiva, né? Como também a gente fez curso de test driver, porque na época eu estava muito focada na questão de vendas de veículo. E hoje em dia, um test driver bem feito, ele define uma venda. E voltando para o lado da oficina, o test driver, você sabe exatamente como se comportar dentro de um carro para dar segurança para o cliente, né? A manutenção de suspensão é muito importante, a manutenção de caixa de direção é muito importante. Um item assim que eu fui aprender em Manaus, que nesse longo de todos os anos trabalhando dentro de oficina, nunca alguém chegou para mim e disse assim, um professor, um profissional, nem nada. Óleo de freio, fluido de freio, é trocado a cada 2 anos. Você nunca ouviu falar nisso, né?
Agora que eu estou trazendo essa realidade para os meus clientes. Eu, particularmente, na minha trajetória, nunca ouvi falar. Mas o óleo, ele também tem vencimento, ele também tem uma importância. E, às vezes, tem gente que tem carro há 10 anos e nunca trocou. O que é um perigo, né? É um perigo, porque você não é só trocar o óleo, você vai verificar os flexíveis da roda, se estão em bom estado, se não estão ressecados, se não estão querendo quebrar, porque se ele vaza, você está sem freio. Então, você me perguntou aí, eu fujo do assunto, né? Me perguntou essa minha trajetória dentro dos cursos que eu fiz. Cada curso que eu fazia para atender o meu lado administrativo, eu me apaixonava mais pela prática, entendeu? Porque quando você pega um cliente que ele valoriza o teu serviço e você trabalha, nossa senhora, eu particularmente eu me encanto em trabalhar no motor e trabalhar, eu não tenho ainda capacitação para trabalhar com motor, mas eu fecho os olhos para ti, eu te dou uma aula de motor, e se eu precisar ensinar alguém, eu ensino. Por exemplo, a gente está com um jovem aprendiz, durante toda essa trajetória a gente tentou buscar profissionais, não conseguiu, eu falei, opa, vamos pegar uma pessoa leiga no assunto e vamos treinar ela, vamos ensinar ela. Se é pela parte da manhã, vai fazer o curso, Senai, isso, aquilo, outro, que pode dar uma base, a prática é aqui dentro, né? E aí, onde, assim, algumas mulheres me perguntam assim, Mara, tu anda arrumada, teve uma época que eu tava com as unhas enormes, esse, aquilo, outro, eu digo, ora eu opto pelas unhas e o cabelo arrumado, e ora eu opto pelas unhas com fluido de freio, com graxa, isso, aquilo, outro, porque eu gosto muito. Tive uns 3 anos fora do mercado de oficina mecânica, trabalhando em outras áreas, mas a oficina é o que tá na veia. Te chamou de volta. É o que tá na veia. Falou, eu vem, gosto. Mara, tô com saudade. Aí você foi. Não posso ouvir alguém dizer, eu estou com um problema tal. Eu estou lá querendo resolver o problema. E é assim. Então vamos lá. Dica para quem nos acompanha neste momento. Para as mulheres, quais as tuas orientações básicas que você acha importante todo mundo saber? Olha, uma coisa muito básica mesmo, que as mulheres podem fazer, independente se tem marido, se tem irmão, se tem alguém que cuida do seu carro, um mecânico, isso, aquilo, outro. Pelo menos uma vez no mês, olha o fluido de freio, é fácil. Olha o nível do óleo, né? Óleo do motor, lubrificante. Olha o sistema de arrefecimento, que a maioria dos carros tem um reservatório ali, que vê a coloração, que vê se eles estão muito contaminados com ferrugem ou que estão baixo. O carro, ele precisa de arrefecimento e lubrificação. Se você uma vez no mês olhar isso, você já tem uma pré-manutenção básica. Porque se você observar que está baixo o arrefecimento, você vai e completa com água desmineralizada, que todo mundo pergunta. Aquela água rosa, né? Não, aquele ali é o aditivo. O aditivo. É o aditivo. No nosso mercado tem um aditivo concentrado para misturar com a água desmineralizada, que é vendida no mercado. Agora as lojas vão me bater, né? Por quê? O que é água desmineralizada? É a água do nosso ar-condicionado. Mentira! Então, muita gente coloca água de torneira, que é erradíssimo. Sim. Porque cria ferrugem, não é pouco. E não sabe que você tem o produto em casa. Mara! Entendeu? Baixou um pouquinho, completa e faz uma manutenção com o teu mecânico de confiança. Esse seria a manutenção básica. Outros itens que ela consegue identificar. Peraí, rapidinho. Essa água é importante justamente porque ela passa e se colocar a água normal, pode enferrujar todo... A água normal de torneira, ela tem componentes como cloro, tratamento da água. Onde ela passa, bloco, tubo, válvula termostática, ela vai criando ferrugem. Meu carro está aquecendo, mas a água continua no nível. Se ele está aquecendo, possivelmente o ferrugem tomou conta da
válvula termostática, e ela não deixa a água circular. Então, ela só vai e volta, vai e volta. Ela não circula. E aí é onde precisa realmente de uma manutenção preventiva para corrigir isso aí. Então, a água desmineralizada, ela não tem cloro, ela não tem nenhuma substância que vá trazer o ferrugem. Isso é numa emergência. Ah, Mari, eu posso usar só água desmineralizada? Pode. Mas se teu carro tiver novo, mantenha o aditivo, porque o aditivo ele traz um tratamento, um bom aditivo, ele traz o tratamento para não ter ferrugem. A água desmineralizada, ela vai manter só. E se você colocar água da torneira, ela vai potencializar o ferrugem e teu carro vai começar a te dar uma série de problemas, né? E o sistema de arrefecimento, ele não é só aquela águazinha, ele é mais complexo. Ele trabalha com bomba d'água, ele trabalha com válvula termostática, ele trabalha com radiador, que é qualquer furinho naquele radiador. Então, às vezes, o meu radiador está vazando. Por que ele está vazando? Tu vai atrás de todo o problema para saber por que ocasionou aquilo ali. Na maioria das vezes é ressecamento, ou ferrugem, ou entupimento, mas é um conjunto. Eu não posso só chegar e resolver o problema do teu radiador. Eu tenho que ir atrás da causa. Por que ele furou? Se for pela lateral, plástico ali resseca com o tempo. E assim vai a manutenção. Então, essas 3 coisas é muito importante. Óleo, água, que é o arrefecimento, né? Fluido de direção, se o carro for direção hidráulica, e fluido de freio. Não sei se você já que você teve um carro, que você aprendeu, não sei se você já teve a curiosidade de olhar o fluido de freio. Não. Muitas das vezes que você abre ali a tampinha, que ele é fácil de visualizar, né? E ele tá cheio de pozinho. Aquele pozinho significa que a pastilhas desgastou e foi para aquele óleo. Quando ele percorre, aquele pozinho às vezes pode interromper o fluxo do fluido. É por isso que é importante a troca do fluido de freio. E você não pode rodar mais de 2 anos, não é que não possa. Você vai diminuir a vida útil do componente do freio, tipo um ABS, que é caríssimo, o módulo de ABS é caro, as pastilhas de freio e assim vai, pastilha, disco, sapata, tambor, é bem vasto, né? Você falou anteriormente sobre essa questão, o carro parou no meio da rua, o que eu devo fazer para não entrar em desespero? Qual é o passo a passo? Teve uma vez que meu carro parou, começou a fazer barulho no centro da cidade e eu já tinha escutado que carro começou a fazer barulho, para. Para de imediato. Não fala assim, eu vou chegar ali na esquina, eu vou chegar no posto. Para na hora, né? Eu insisti, continuei com a intenção de chegar na minha casa. Quando eu estava na esquina da minha casa, o carro parou. Travou tudo, Mara. Sério? Travou tudo, começou a sair fumaça do tudo. Aí, lá vem o meu primo e disse que era água e colocou água fria na hora, quente. com o carro quente, Mara. Chega, a Mara respirou fundo agora. Bom, primeiro ele teve um risco ali dele se queimar. Teve vários riscos, o prejuízo foi enorme. Ele deu um choque térmico no teu carro. Foi. Né? E o motor barulho, foi... Geralmente a gente usa a palavra que o de motor arrasta pra cima. Fundiu, né? Quando o motor, para você entrou num alerta no veículo, por exemplo, você escutou um barulho. O barulho vem da onde? O barulho vem das rodas. Checa se tem alguma roda frouxa, né? Frouxa é uma palavra ruim. Folgada. Checa aquilo ali. A gente consegue com a chave. Se a mulher conseguir rodar uma polca daquela, a roda está folgada. Então, esse é o primeiro barulho. Vamos subir, vamos para a suspensão. Ela consegue mais ou menos identificar se é suspensão ou se é motor. Não, o motor, eu estou parada, o motor está em funcionamento e existe um barulho. Pode ser uma polia das correias, as correias auxiliares, a própria correia dentada. Pode ser
falta de arrefecimento, que o carro começa a trabalhar quente e ele começa a fazer zoada, ele começa a pedir socorro, né? Você acredita que comigo, que eu já Aconteceu? estou PhD, estou eu indo para casa morta de feliz, com sono às alturas, né? E vou para casa, carro revisado, tudo bonitinho. E não olhei para o meu painel. A temperatura começou a subir e eu não olhei para o painel. O som muito alto, eu muito animada, indo para casa. Eu estacionei, que eu desliguei o som. Eu senti o cheiro, que o arrefecimento é forte, por isso que é importante o aditivo. E o barulho do carro. Parece assim que ia moer tudo. Tinha me dado um probleminha ali de aquecimento, o carro não estava refrigerando e eu quase bato esse motor. Eu, né, a pessoa com som muito alto, e acabou criando essa situação. Para a gente sair do prego, você primeiramente precisa ter um ouvido assim para escutar o teu carro. O carro fala. O exemplo, você está dirigindo, você não tem muita experiência. Na passagem da marcha, o carro está te pedindo marcha. Já ouviu essa expressão? Sim. Tá de primeira, segunda, o carro tá te pedindo marcha ali. Então, o carro fala. O carro não tá com barulho suave, tá com barulho mais pesado. Tá parado e o barulho do motor está mais pesado. Pode ser falta de lubrificação, óleo baixo, óleo que não tem mais viscosidade, óleo velho, óleo muito carbonizado, ele muda o barulho. Já chegou situações do carro, a pessoa chegar na minha oficina, tem esse barulho horroroso, e você olhar a vareta, tinha meio litro. Lubrificação. O que acontece? O óleo ele fica todinho ali embaixo. Para ele chegar à parte de cima do cabeçote, ele não tem óleo suficiente para chegar, entendeu? Então, na questão do prego, para você sair, voltando para a nossa pergunta, é escutar o carro. Acendeu luz amarela, é alerta. Você tem que procurar um mecânico. Acendeu luz vermelha, é parar imediato, porque o motor conversa com o painel. E essas coisinhas, dependendo do problema, essas coisinhas vão te dando experiência. Ah, meu carro morreu do nada. Senti o cheiro de combustível. Sai e olha se tem combustível embaixo, nem liga mais um carro. Que pode ter rompido um filtro de combustível que é lá embaixo, uma pedrinha, um quebra-mola, pode quebrar o filtro e o carro morreu. E você não sabe o que aconteceu. Então, são coisas assim que tu vai observando no carro. E que a gente, ao longo da manutenção com o cliente, a gente vai ensinando. Chega a situações que o cliente já está tão acostumado com as nossas orientações que ele já chega com diagnóstico. Né? Esse Mara, meu carro começou a engasgar. Eu não troquei as velas há mais de 2 anos. É possível ser as velas. Vamos vistoriar as velas. Se for o caso, a gente troca. Uma coisa assim bacana que eu acho lá na oficina, o carro novo, a concessionária pós-venda, ela trata de a cada tantos mil quilômetros trocar. Mas dependendo do uso do carro, se é severo ou não, a gente avalia a peça. Independente da quilometragem, se a peça estiver em boas condições, eu jamais vou trocar. Um exemplo claro, velas de irídio. Uma vela de boa qualidade, ela é para 100 mil quilômetros. Velas comum, dependendo do nosso combustível, é 20 mil quilômetros, 30 mil. O carro começa a apresentar excesso de consumo, e aí onde vem a manutenção preventiva e vem o teu conhecimento. O carro está consumindo demais, o carro está falhando, você está quase ficando no prego. Com esse conhecimento, você já sabe que é parte de injeção. Não acendeu nenhuma luz no painel, que às vezes acontece isso, né? Mas o carro, eu senti que ele está consumindo demais, eu senti que ele, na hora da ligada, ele demora a ligar, combustível sujo, injeção pedindo manutenção. Olha aí, eu costumo dizer que é basicamente o que você falou, que eu costumo dizer que o carro é a extensão do nosso corpo. Sim. Quando a gente tá ali com as mãos no volante, a gente consegue sentir todo o carro. Sim. E conforme a gente vai criando ali o costume de estar com o nosso carro, a gente começa a saber exatamente o tamanho dele, se ele cabe ali naquela vaga, se ele não cabe. Então, a gente sente ele como se fosse realmente uma extensão do nosso corpo. Exatamente. Por isso que
qualquer barulhinho diferente que faça, qualquer situação diferente ali, a gente tem que sentir. É como se fosse realmente do nosso corpo. Quando dói alguma coisa, a gente não fala, opa, vamos investigar. Opa, tá errado. Isso. E isso aí que você colocou é importante, porque quando você está acostumada com o teu carro e você, porventura, dirige um outro carro, que você vê a diferença, opa, meu carro não acontece isso. Ou o contrário, meu carro é mais barulhento, esse aqui é mais macio, esse aqui... Você começa a fazer umas comparações que é legal para o teu conhecimento, porque você acaba adquirindo, sem você perceber, observações e vai comparando. Eu costumo dizer para os meus clientes, ele vem de uma caminhonete. Aí ele pega o carro da esposa, que é um 3 cilindros, né? Evidente que a suspensão é diferente, a batida é mais seca, o motor é um pouquinho mais frágil, ele vibra, por ser 3 cilindros, ele vibra mais, ele tem uma vibração já característica desse carro. Então, você começa a comparar, e é onde vem o teu conhecimento. Caminhonetes, carros sedã, carros hatch. Opa, o meu faz isso, então eu quero colocar o meu nessas condições. E a gente vai ensinando o cliente como que ele vai chegar a esse patamar. A mulherada sente muita dificuldade em trocar pneu. Tem Sim. alguma dica pra gente trocar pneu, mulher? Ensina a gente. Olha, eu tenho 2 filhas, né? E desde muito cedo eu ensinei elas a ser muito independente, apesar de que elas falam assim... Minha mãe que resolve, porque tem a oficina. Mas elas, se forem preciso, elas trocam pneu. A minha filha tem uma estrutura menor do que você, tanto do peso, altura e tudo mais. Eu tenho 1,5 m, gente. Pois é, minha filha eu acho que tá por aí. E ela disse, eu não tenho peso, força e nem tamanho para tocar um pneu. Eu digo, eu vou te ensinar como é fácil. Primeiro, você tem que estar num lugar plano. Não adianta você tentar trocar um pneu num lugar desnivelado. Você está numa subida, tenta descer um pouquinho e tenta nivelar o carro. Você está num buraco, isso, aquilo, outro, bem devagar, coloca o carro num posicionamento onde é seguro, porque você vai estar fora do carro. E aí começa a peregrinação. Macaco. Todo mundo coloca o macaco, levanta e depois abaixa, tenta afrouxar os parafusos. Não, a roda no chão, com o próprio peso, eu digo, coloca a roda e sobe. E ela, mãe... Pode subir, não. E conseguiu. Eu lá do lado dela e ela conseguiu. Ela falou, pronto, já tô apta para ser mecânica. Mas começa assim, né? Sim. Então, ela conseguiu fazer, porque a gente usa não a força, mas a técnica, ou o nosso próprio corpo como peso. Eu, apesar do braço, eu não tenho muita força nesse braço, não. Então, eu uso o meu peso, subo, já tive em situações de trocar. Carro pequeno é mais fácil. O posicionamento, a maioria dos carros tem um posicionamento onde você coloca o macaco lá para levantar o veículo com segurança. Se você colocar fora, corre o risco de você machucar o carro ou ele virar. E se ele virar, você tem um probleminha aí. É um prejuízo muito maior. Se tiver sem a roda. Então, é simples. Às vezes a gente pensa que é difícil, mas é simples. E você pode, primeiro, afrouxa a roda. Não ao ponto de tirar ela totalmente. Dá uma primeira girada, uma segunda girada só para desapertar a roda. Colocou o macaco, levanta. Hoje os macacos estão leves. Antigamente era mais complicado, aquele macaco horroroso, que eu só faltava jogar ele no lixo, né? Hoje não, tem uns macacos que veio, acho que pensando na mulherada, né, para sair do prego. Coisa boa. Coloca ali, tem a indicação onde colocar o macaco, levanta, sacou. Ah, Mara, a roda não quer sacar. Dá um chute nela que ela saca. Resolve. Depois que remover todos os parafusos, não quer sair, eu tô ali balançando o carro, já tô com medo de o macaco virar. Dá um chute, acabou. A roda vai pro chão. E na hora que coloca a nova, né, o step, como é que... Aí aperta os parafusos, mas como é que eu tenho certeza que tá seguro? Então, a mesma forma que você pegou... tipo assim, mesma forma que você desapertou,
Você vai apertar com o seu próprio peso. Você gira a chave, vai apertando ali o parafuso até ele topar. Topou, a chave não está mais virando. Você coloca ela de uma forma horizontal, que a chave de roda é um L, encaixou ali na roda, coloca ela horizontal e sobe ali. É como se fosse um degrauzinho. Subiu, ela vai chegar ao ponto de não mais ceder. Tu tá ali pisando nela e ela não cede. Ali ela está apertada com segurança, mas não quer dizer que você possa passar ou numa borracharia ou no local de alinhamento e só pedir para checar. Ali você está saindo do prego, né? Uhum. Então, você andar um percurso é tranquilo, é seguro. Mas se você não achou que não está apertada o suficiente, passa numa borracharia. Os borracheiros são super gente fina. Aperta ali, já conserta teu pneu, isso, aquilo, outro, né? E talvez até volte o pneu para o lugar. Uma dica para a mulherada que eu acho muito importante, que eu vejo demais lá na oficina. A mulher que usa pouco carro. Meu carro é novo, meu carro não bate nada, isso, aquilo, outro. Eu quero pegar a estrada. Teu carro é novo, os pneus estão novos, tá tudo ok. Mas ninguém olha o vencimento dos pneus. Você sabia que pneu tem vencimento? 5 anos? 5 anos. E você O carro velho do início da... 5 anos. Não sei se tu já observou na estrada, às vezes a gente vê aquela tira de pneu. Sim. Aquilo ali são pneu vencido que ele explode com o calor. Então, olha o perigo. O pneu pode estar zerado. Na cidade, dá para andar um certo percurso, né? Mas na estrada, eu não aconselho ninguém. Se o pneu estiver vencido, o fabricante disser... eu costumo dizer que pneu é que nem sapato quando a gente guarda por muito tempo. Já guardou um sapato muito tempo? Quando a gente pega, ele se desmancha todinho. Você bota no pé, ele vira pó. Sim. Né? Descola, isso, aquilo outro. O pneu é a mesma coisa. Então, uma dica aí pra mulherada que tem carro há mais de 5 anos... Olha o vencimento do pneu, se caso quiser pegar a estrada. Na cidade é tranquilo, porque na cidade você não vai pegar velocidade nem nada, né? Só tem aquele estresse de que caso o pneu venha a estourar ou qualquer coisa parecida, você está dentro da cidade. Você não está numa BR, numa estrada onde você, né? Se o pneu que está na roda venceu, o estepe também. Então, você tem um problema ali. Agora, uma situação diferente é quem anda muito. Sim. Como identificar que está na hora de trocar mesmo? Não chegou os 5 anos, não deu os 5 anos, mas Sim. Como eu identifico que não, aí já está na hora de trocar? Olha, no próprio pneu existe uns gominhos entre aquelas frechas que ele é o limitador do pneu. Muitas das vezes, quando o gominho nivela com as frechas, esse é o momento de trocar com segurança. O orçamento está apertado, Mara. Eu posso andar mais um pouquinho? Pode. Você só não pode deixar o pneu ficar 100% careca, que você perdeu estabilidade, segurança, frenagem, você perdeu muita coisa ali. Então, mesmo um carro que ande somente na cidade, é um pneu que eu não aconselho, principalmente a mulher, que tem, muitas das vezes nós mulheres temos muitos compromissos durante o dia, depende do carro. Eu costumo dizer que o carro é nossas pernas, né, para agilidade. Então, você não vai querer se atrasar por conta que você não observou isso. Então, tem um limite ali naquele pneu. E aí, o que você pode fazer? Observar isso, ou na tua própria revisão, ficar fazendo rodízio entre X, porque eles comem por igual e você se programa. O pneu de boa qualidade, ele dura em média 2 anos ou 40 mil quilômetros. Um pneu de baixa qualidade... Tem pneu que com 6 meses ele já tá... Nossa! Tem pneus aí importados, e aquilo outro que com 6 meses eles deformam, criam aqueles buchinhos, porque é pouco estrutura, a armação de ferro, de arame que tem ali por dentro, que qualquer batidinha empena ele. Então, ele vai comprometer um pouquinho na estabilidade, porque ele vai ficar tremendo esse pneu. Sim. E... às vezes é uma economia que nem vale a pena, né? Se o carro é seu, de uso próprio, eu aconselho colocar um bom pneu.
porque aquele pneu vai ter uma vida útil bem maior do que aquele da promoção, aquele baratinho, isso, aquilo, outro. Perfeito. Agora, voltando a falar um pouquinho da tua visão empreendedora. A tua oficina voltada e especializada para o atendimento a mulheres. As pessoas que trabalham contigo são mais mulheres ou são mais homens? Eu já sei a resposta, por isso eu vou já logo te perguntar. Por quê? Vamos por parte. Eu sou a única mulher da oficina que comando lá a situação. E em Boa Vista, o mercado para oficina mecânica, a mecânica mulher, é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Até pelo preconceito dos homens, que muitas das vezes a mulher que chega na sala de aula para estudar mecânica, ela é tratada diferente, e eu já tive experiência nisso, né? Eu já tive colegas de profissão que diziam assim, não vai durar um mês. Eu tô há 25 anos, né? E, não vai entender nada. Eu consegui fechar uma prova. Não vai passar nesse teste. Eu consegui passar, entendeu? Então, infelizmente, eu não tenho uma mecânica dentro da minha oficina, mas eu estou em busca, inclusive eu já visualizei algumas pessoas que querem aprender, a gente só vai ver ao longo do tempo, porque realmente a mecânica, ela exige que você abra mão de algumas coisas e que você suporte outras, mas com o tempo a gente consegue lidar com essas situações, né? Muitas das vezes o próprio homem não quer o carro dele ser mexido por uma mulher, achando que ela é incapaz. E muitas das vezes a mulher é mais perfeccionista, é mais atenciosa, detalhista do que o próprio homem, do que o mecânico, porque ela está visualizando outras situações que o mecânico muitas das vezes não viu. Não é que talvez ele seja um mau profissional, mas a mulher, ela é mais detalhista. Então, ela é mais cuidadosa, ela é mais zelosa. Trabalhar com mulher dentro de oficina, que eu já tive o privilégio de trabalhar, é outro nível. A mulherada, ela coloca assim, chaves todas enfileiradas, todas limpinhas, e isso eu acho bacana, porque imagina, você tem seu carro novo, aí vem aquela pessoa cheia de graxa, cheia de isso, pega no volante, pega no câmbio, marca todas as digitais no carro, você sai de lá, oh meu Deus, eu preciso de uma lavagem urgente, né? A mulher nesse requisito, ela é mais show de bola. Mas isso lá na oficina, graças a Deus, a minha equipe entendeu que hoje em dia mecânica não precisa ser suja, e eles têm muito cuidado em relação a isso. Uma coisa assim que me estressava, eu como cliente, o mecânico colocar o pé na porta. Você tem essa visão? Sim, suja e Não estraga a borracha. Isso. E eu falava para os mecânicos, não põe o pé na porta, porque você está trazendo graxa para essa borracha vai se despedaçar, isso, aquilo, outro. E mecânica é meio assim, não querendo falar da raça, mas já falando. Mecânica assim, deixa eu trabalhar. Então, tá. E lá não, os meninos têm todo esse cuidado. Até na hora de manobrar o carro, é claro que eles vão se sujar, mas ele tem esse cuidado de tipo assim, Mara, eu já terminei, manobra o carro, tira do do elevador, para não deixar esse rastro da mecânica dentro do veículo, já que lá embaixo já está daquele jeito, né? Perfeito. E agora, já caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu queria saber de você, como uma visão empreendedora, qual o teu conselho para outras mulheres que também pretendem abrir caminhos inovadores, enfrentar essa luta, né? E tomar espaços que são tidos para homens, e hoje você liderando aí uma equipe masculina, você sendo a única mulher, qual o seu conselho? Visão empreendedora. Não tenha medo de nada. Se você se sente capaz e você se capacita, você vai longe. Eu costumo dizer,
Eu tenho uma frase comigo que é muito forte. Eu vou estar onde eu quero estar. Se eu quero estar dentro de uma oficina mecânica, eu posso e não tem problema nenhum. Não tenha medo de sonhar, de planejar, de encarar a situação. Quando eu resolvi abrir a minha própria oficina, acho que lá em cima gostam muito de mim, porque eu não tinha estrutura física, um local, ferramentas especiais e etc. Eu falei, não, eu sei fazer e eu vou conseguir. Então, eu entrei, abri e tipo assim, chegava os clientes, eu dizia assim, tal dia eu lhe agendo. Porque eu já sabia qual era o serviço, eu teria que providenciar as ferramentas adequadas para executar o serviço e o material adequado, peças e acessórios. Então, o que eu digo para a mulherada que se vê nessa situação? Não tenha medo, porque hoje nós mulheres, a gente dominou um mercado assim que eu acho que são pouquíssimas profissões onde a mulher não está presente. Nós temos piloto de avião, pilota, né? Nós temos mecânicas, nós temos engenheiras, nós temos uma infinidade de mulheres que quebrou esse paradigma aí para correr atrás do seu sonho. A mulher, ela não tá ali, eu acho que, tipo assim, porque não houve oportunidades em outras áreas, é porque ela quer, é porque ela gosta e porque ela se vê profissional naquela linha. Então, você já tem tudo. Vai em frente. Teve algum momento nessa tua trajetória que a mulher sentiu essa diferença no atendimento e você percebeu que ela se sentiu acolhida e isso fez diferença? Olha, eu vibro muito com a minha equipe quando eu vejo uma cliente, assim, colocar a gente nas alturas em termos de atendimento, qualidade do serviço e honestidade, transparência no serviço. Eu faço... A cliente, ela deixou o carro lá e saiu para o seu trabalho. Ela está dentro da oficina, porque ela acompanha tudo, através de vídeo, de informações, de foto, de explicações. E eu vibro muito quando as clientes me elogiam e elogiam a minha equipe. Isso é o gás para a gente se manter e saber que a gente está no caminho certo, está com um propósito bacana, onde outras pessoas vê o nosso trabalho, que é muito difícil a gente encarar essa situação. Quando eu migrei de funcionária para empreendedora, eu não queria assim que as pessoas dissessem assim, todos os clientes que eu já tinha atendido vão para minha oficina. Não, o mercado é muito grande e a fatia do bolo eu sabia qual era que eu queria, que é esse público feminino que não é assistido. Então, quando elas chegam lá, que elas encontram um ambiente calmo, respeitador, uma transparência absurda. Eu costumo dizer que a minha oficina é uma salinha de psicólogos, porque elas sentam, elas se sentem à vontade, elas tomam um cafezinho com a gente, elas ficam ali um pouquinho e elas saem com segurança que o carro delas está em boas mãos. Isso para a gente é muito gratificante e é isso que mantém a gente firme, porque quando eu abri dia 19 de dezembro. Janeiro, fevereiro, março veio a pandemia. 19 de dezembro de 2019, né? Sim, sim. E veio essa pandemia. E eu falei para minha equipe, que já era bem pequenininha, eu disse, agora a gente vai ver se a gente enverga ou não. E como é que foi esse período? Foi muito difícil, né? Até porque a gente teve lockdown, a gente não podia abrir as portas, né? E aí você tem contas, você tem aluguel, água, luz, telefone, funcionário, etc. E aí você pensar, e agora? A minha equipe, que está há 5 anos comigo, que maravilha, que está há 5 anos comigo, ela foi muito guerreira, porque ela não desistiu. Mesmo com as portas fechadas, a gente trabalhava pelo telefone, agendando. Cliente deixava o carro na frente da oficina, portões fechados, a gente isolava o carro,
eu comprei produtos para fazer a detetização do carro, né? Que tem um produto específico para isso. E a gente fazia muito lentamente, mas a gente foi muito guerreiro e muito persistente. Porque eu acredito, se eu não tivesse essa bagagem dos 20 anos, eu teria fechado. Então, como eu acreditava muito em mim, eu falei, não, estão comigo, então vamos. E aos poucos a gente foi crescendo bem devagar, mas sempre. Nada de parar. Uma coisa importante, assim, teve 10 dias de lockdown, né? 15 dias eu acho que a gente não podia... Logo no começo, né? Logo no começo, a gente não podia abrir isso, aquilo, outro. Aí eu falando... Eu virei para minha equipe, eu falei, é só nós, não tem serviço. Nós estamos ainda com uma escassez de ferramentas. Vamos criar ferramentas. O meu mecânico é top das galáxias nesse sentido. Eu não sei soldar. Ele sabe. Então, eu preciso de um saca-polia. Um saca-polia é R$1.000. Eu, com R$200, eu fabriquei. Tá aqui a peça, vamos desenhar e vamos fabricar a peça. E nisso, o meu ferramental, ele tem muita coisa fabricada por nós mesmos. Desde da girafa, que é o que tira o motor, de uma infinidade de ferramentas lá, que eu acho isso muito bacana. Então, isso foi uma terapia pra gente. Não tenho cliente dentro da oficina, eu vou criar, porque isso vai passar e eu vou receber meu cliente. Então, é determinação e muita força de vontade. Perfeito. Mara, você está nas redes sociais, Sim. Levando informação, conteúdo, explicando. Então, por favor, deixa aí o convite para o pessoal te seguir. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite que vocês me fizeram. Eu me senti honrada, porque eu sei que o trabalho de vocês é importante, leva informação, e isso é muito bacana. As pessoas que entrar no Instagram hoje e procurar Oficina da Mara, vão encontrar um pouquinho da nossa história, vão encontrar a nossa transparência com o cliente e pode ter certeza que não vão se arrepender depois que eu fizer um atendimento com vocês. Segue lá, gente, que vai se dar bem. Pessoal, @oficina_da_Mara. Sigam lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mara, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Obrigada mais uma vez, e esta foi mais uma edição do Entrevistas DPE. Você que gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar nos principais tocadores, Deezer, Spotify e YouTube. Venha com a gente. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.